menos 3 meios de FE menos DE mais 4. Tá certo? Então, enquanto isso aqui for menor ou igual que 4, tá certo? Esse grau de superficial de divergência vai interferir. Quando ele for maior que 4, você pode imaginar funções de Green de ordem maior, que aquilo ali vai, né, não vai dar mais problema, né? Por exemplo, sei lá, FE é igual a 2, BE é igual a 2 também. Aqui você vai ter 3, 2, 5. Você vai ter duas linhas, uma função de duas pernas fermiônicas e duas pernas bosônicas, já não é superficialmente divergente. Um diagrama de Feynman envolvendo duas linhas fermiônicas e duas linhas bosônicas não vai ser superficialmente divergente, em ordem nenhuma. Tá certo? Isso não significa que ele não possa ter subgráficos que sejam superficialmente divergentes. Ele pode ter. Tá certo? Mas é a contagem total do gráfico que não está fornecendo isso. Né? Então, nesse caso, né, quando a gente tem, em geral, né, quando você tem 4 menos DI igual a 0, né, então, você está na situação da QCD, você tem um certo número de funções de Green com pernas externas bem determinadas, que são superficialmente divergentes, aí atenção, elas têm o mesmo grau superficial de divergência, independente da ordem perturbativa. Então, se o cara, por exemplo, vamos pensar aqui, duas linhas externas fermiônicas e uma linha externa bosônica, tá certo? Aqui dá menos 3, menos 1, menos 4, mais 4, 0. Então, grau superficial de divergência 0, isso é o que a gente chama de divergência logarítmica, dx sobre x, tá certo? Então, essa divergência logarítmica é característica dessa função de Green em qualquer ordem de teoria de perturbações. Então, ela é logaritmicamente divergente, quer você calcule ela em segunda, em terceira, em quarta, em quinta, em sexta ordem. Todas as ordens de teoria de perturbações, ela vai ter o mesmo grau superficial de divergência. Tá certo? Em qualquer ordem. Então, essa que é a característica de uma teoria renormalizável. As funções de Green são divergentes, mas a divergência é do mesmo tipo em todas as ordens de teoria de perturbações. Tá certo? Então, isso aqui caracteriza a teoria como sendo renormalizável. Mas é preciso acrescentar uma coisa assim, por contagem de potências. Né? Você não mostrou para valer que a teoria é renormalizável mesmo. Você mostrou que ela você pode começar a tentar mostrar que ela é renormalizável. Tá certo? Você tem a esperança de que ela seja renormalizável. Né? Mostrar que a teoria é efetivamente renormalizável é outro trabalho. Né? É um trabalho que implica em você analisar ordens arbitrárias de teoria de perturbações e mostrar que em qualquer ordem de teoria de perturbações você pode cancelar suas divergências com uma escolha apropriada, né, de termos a serem adicionados ao Lagrangiano, de contratermos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Né? Daqui a pouco, quer dizer, na aula seguinte. Então você mostra até uma certa ordem, no caso. Você não pode acabar até infinito. Sim, agora mostra como. Né? Como é que você renormaliza uma teoria? É isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre isso em relação a QCD, especificamente. Né? Como é que você renormaliza? Então, você tendo renormalizado a sua teoria, por exemplo, você tendo uma estratégia para renormalizar a sua teoria, o que você tem que provar é que numa ordem arbitrária a sua estratégia vai funcionar. Entende? Isso não é garantido em geral. Só para dar um exemplo para vocês, né? A
QCD, ou, em geral, nas teorias de calibre não abelianas, foi mostrado que elas são renormalizáveis, né, pelo Tofts. E ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Para você ver que não é um trabalho de amador, né? Trabalhar um negócio desse, né? Se você pegar uma teoria anômala, tá certo? Uma teoria onde você rompe com a simetria de calibre, em princípio, a sua teoria anômala tem a mesma contagem de potências que a teoria original. Não muda a contagem de potências. A anomalia não está aparecendo ali no seu trilevel, né? Vamos dizer assim, né? Então, ela é renormalizável por contagem de potências, mas o que acontece é o discurso, né, da comunidade como um todo, que eu tenho que reproduzir para vocês, porque é a minha obrigação como professor, não é formar vocês na direção do que eu acredito, é formar vocês na direção de uma visão global, né? Então, o discurso da comunidade é, em teorias anômalas, as identidades de Watt são quebradas e uma coisa essencial que eu preciso, para a qual eu preciso dessa identidade de Ward, é para relacionar contratermos de renormalização uns com os outros. Se as identidades de Ward são quebradas, eu não teria essas relações entre contratermos de renormalização e eu não saberia botar isso lá na prova do Tofts para fazer, para mostrar que a teoria é renormalizável. Então, a história é assim, se você tem uma teoria anômala, anomalia aí na simetria de calibre, né, você não sabe renormalizar essa teoria. Você não sabe se ela é renormalizável. Né? Acaba com as identidades do óleo também, né, Paulo? É o discurso. Certo? É o discurso. Para mim não é bem assim, mas tudo bem. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que realmente tem que ficar por aqui é, se você tiver 4 menos DI igual a 0, você garante que você tem um número finito de funções de Green que possuem grau superficial de divergência positivo, tá certo? E esse grau superficial de divergência de cada função de Green é independente da ordem perturbativa, tá? Então, você pode se concentrar em tratar essas divergências dessas funções de Green especificamente, tá certo? E aí, se você conseguir tratar essas divergências em todas as ordens, aí você provou que a teoria é normalizável, tá certo? Então, isso aqui é um critério para você ir em frente, não é uma prova da renormalizabilidade da teoria, tá certo? Você ainda precisa provar mesmo para valer, por indução, seja lá o que for, que você consegue mesmo, de fato, lidar com todas as divergências da sua teoria, né? Bom, há outras duas opções, 4 menos DI, né, maior do que 0. Né? Se esse 4 menos DI é maior do que 0, você pode fixar esse cara que está aqui, por exemplo, 3 meio de FE mais DE menos 4, seja lá qual função de Green que você esteja considerando, né? Que pega essa função de Green, considera ela numa certa ordem perturbativa bem alta, ela é finita. Tá certo? Então, mesmo que isso aqui contribua com uma quantidade menor que 0, ou seja, vai dar grau superficial de divergência positivo, né? Em algum momento na série perturbativa, esse cara vai ficar positivo o suficiente para suplantar aquele coeficiente. É na segunda ordem? Não. É na terceira? Não. É na quarta. Não, é na quinta. Mas na quinta ordem acabou a brincadeira. Não tem mais ninguém daquele tipo superficialmente divergente. Então, nesse caso, as divergências elas são associadas à ordem perturbativa. Tá certo? Então, é uma mistura. Você tem um certo tipo de função de Green, pode ou não ser divergente. Se ela for divergente, é divergente no máximo até uma certa ordem. Né? Essas teorias são chamadas de super-renormalizáveis. Certo?
preciso dizer que aqui não tem provas complicadas da renormalizabilidade da teoria, né? Você pode mostrar que a teoria pode ser trazida para um resultado finito, né? Após um certo número finito de passos, né? Vamos dizer assim, numa certa ordem finita de teoria de perturbações. Tá bom? E, finalmente, a gravitação. Quando esse 4 menos DI é menor que zero, né? Isso aqui, como eu disse, é a dimensão da constante de acoplamento. Tá certo? Então, você já pode olhar para a sua lagrangiana, tá certo? E falar, ih, vai dar merda. Tá certo? Quando você olhar para a sua lagrangiana e ver, né, uma constante de acoplamento que tem dimensão de negativa de massa, tá certo? Ou dimensão positiva de espaço, né, de posição, você já observa, né, que mesmo que isso aqui, né, seja negativo, né, que a partir de um certo momento isso aqui seja negativo, em alguma ordem de teoria de perturbações isso vai ser positivo, tá certo? Aumentando a ordem de teoria de perturbações, você vai fazer com que qualquer função de Green seja divergente. E pior, cada vez pior a divergência quanto mais aumenta a ordem perturbativa. Tá certo? Vocês vão ver que a estratégia, né, para resolver o problema nesse caso não vai funcionar, né? A estratégia que nós vamos usar para uma teoria normalizável envolve colocar termos do mesmo formato dos termos que já estão no lagrangiano, né? Aí, em cada ordem, como você está tendo uma divergência pior, você vai precisar colocar termos que não estão originalmente no seu lagrangiano, e na ordem seguinte outros termos, e na ordem seguinte outros termos. Quer dizer, no final das contas, o seu lagrangiano vai virar uma função genérica dos campos, que você não tem a menor condição de dizer qual é, né? Tá certo? Então você tem uma perda de preditibilidade, porque você ajustando os coeficientes desses termos que você colocou para cancelar suas divergências, você pode calcular qualquer coisa e ajustar os coeficientes para funcionar, para dar o que você quer, né? Mais ou menos aí, bom, não vou falar não, está gravando. Então isso daqui é chamado de não renormalizável. Nesse caso aqui, se a sua teoria é não renormalizável, você nem vai para frente, nem tenta mais nada, né? O programa da renormalização já está comprometido a partir disso, tá certo? A estratégia da renormalização está comprometida a partir disso. Estamos aí na situação da QCD, onde esse 4 menos DI é igual a zero, portanto nossa teoria é renormalizável, né? E a gente pode prosseguir e tentar fazer essa renormalização, né? Ordem por ordem de teoria de perturbações. Nós vamos aqui nos basear no que o Toft falou, que a teoria é renormalizável, tá certo? Quem quiser que estude o trabalho do Toft, né? Em particular, eu acho que eu vou ser obrigado a estudar o trabalho do Toft em detalhe, por conta do tipo de física maluca que eu estou fazendo, né? Mas tem que ser acessível, né? Uma hora você ralando, você tem que conseguir entender o negócio, né? Senão não é mais física, é magia, né? Alguma coisa desse tipo, né? Então é isso, né? A conclusão hoje é que nós estamos trabalhando dentro da abordagem da QCD com uma teoria renormalizável. Então, nós vamos mostrar na próxima vez quais são os gráficos de Feynman que têm problemas em potencial, tá certo?
e vamos estabelecer a nossa estratégia para resolver esses problemas. A estratégia passa por regularização e depois renormalização, as duas coisas. Então tem que falar um pouquinho sobre regularização dimensional, eu vou falar bem pouquinho, né? E depois a gente vai falar sobre renormalização especificamente, certo? O Pascoal, o subtítulo do livro dele é Renormalização para o Praticante, né? Uma coisa desse tipo. Então ele ele exibe muitas dessas contas de um loop, até 2 loops na verdade, explicitamente, tá certo? Ele é realmente bom por causa disso, assim, porque se você realmente quiser se aprofundar um pouco mais, vão ser poucos os livros que estão trazendo essas informações, né? Então é isso. Hoje estamos vistos, né? Vamos aí para o fim de semana para mais uma vitória do Mengão, né? Se Deus quiser.